Olá, meu nome é Nira Oliveira e esse é o quinto episódio do podcast Alma Feminina, que é onde nós trazemos temáticas de mulher oferecido para a Tônica Spirit. O tema de hoje para esse episódio é um bocado diferente, mas é menos importante. Nós também trata ali sobre relações abusivas. Tudo e qualquer relação pode passar por dificuldades, que é certo. Mas às vezes não tem escalada que te leva a abuso e infelizmente talvez a feminicídio, que ele ocorre horas que a mulher é morta por seu parceiro. Para falarmos sobre essa problemática ali e esses fatores e formas que não tem prevenção, está conta com a presença e nos recebe ali nos estudos dos psicólogos. Nós alma feminina, Cristi Wanon, e nosso primeiro alma masculino, Jacob Vicente. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde para já. E só para nos dar pontapé de início, de lançar essa pergunta, manteremos também tempo de cumprimento também, que assim, nós falamos ali, modo que não tem dimensão desse fenômeno, que não fala-se de relações abusivas. Que dados que não tem e que nós pode partilhar conosco? Bom, boa tarde, obrigado e parabéns para esse espaço. Dados a olho nu, empiricamente, não pode falar, não certifica a ideia de que pensar aumenta e questões de abuso, de relações abusivas, ou se não, dado a socialização do tema também, pessoas sensadas fala mais sobre esse assunto. Se hoje a VBG ele tem vários itens tá incidido sobre a agressão física, né? Mas você tem agressão verbal, ou psicológica, ou patrimonial, né? Tem vários outros tipos de violência que te vai te deixar o passo, né? Te vai te deixar o passo, mas que é igualmente desafiador, negativo, e te deixa marcas também terríveis nas pessoas, quer na homem, quer na mulher, né? Que é uma coisa que vai ficar claro, homens também sofrem o abuso, né? Então, aquele é um aspecto que me falaram mais, né? Sobre o abuso que os homens sofrem na relação também. Mas a ideia é que dançar aumenta, nós nesse momento no trabalho com o ICEG e a ideia é que desde que o ICEG dançar promove espaços em que se informa pessoas cabo-verdianas, quer ali dentro, quer lá fora, mas tem um gabinete que pode atender e o número de pessoas que não atendem aumenta. Sim. Muito bem. E doutora Cristi, mora que a doutora toda a dimensão desse fenômeno e será que não tem alguns dados atualizados que a doutora pode partilhar conosco? Sim, segundo dados do ICEG, nos últimos anos, 2018 é que foi o ano mais, deixa-me dizer assim, mais sangrento, né? Que houve mais casos de feminicídio. Depois ele tem variado ao longo dos anos. Na 2023 não tive 3 casos, agora não tem 3 casos até agora, antes do ano findar, a nível de feminicídio, né? Mas em relação a relações abusivas, é uma realidade que não está a viver, infelizmente, em grande escala, ali na Cabo Verde, moda Jacob dizer, é difícil dizer se ele está a aumentar ou se realmente tem tido mais denúncias ou pessoas têm mais consciência, não estou a denunciar mais, não te falar mais sobre isso, está a ficar essa questão, né? Porque realmente, a meu ver, relações abusivas sempre existiram, nota dentro de uma sociedade machista, apesar de também me concordar que tem essa versão que muitas vezes não quero falar que é a violência contra o homem, muitas vezes menos fisicamente, mas tem aquele outro tipo de violência que é violência psicológica, emocional, que muitas vezes é aquele que não tem mais na mulheres para os homens e tem em um número considerável. Então é importante também não sair desse âmbito só de violência das mulheres, de homens contra mulheres, também tem
o contrário, e é importante sublinhar isso, sem dúvida. Sem falar que ele tivesse a fazer então, discussões que ninguém que entende acompanhar, modo não está falando, é que só então é importante não abrir, amplia mesmo, realmente tem as outras realidades, a pessoa própria tem conhecimento para poder bater e identifica também. Agora, não está querendo dar seguimento ali a mais uma pergunta que está falando, mas que não pode caracterizar uma relação abusiva. Que tipos de relação abusiva que não tem? Doutora, para já. Relação abusiva é uma relação onde que as pessoas exercem um poder, né, um domínio sobre aquele outro. Pode ser um, pode ser a mulher. E ele tem várias vertentes. A ideia, a moda não dizer ali, é pensar numa relação abusiva logo na violência física, né? Mas não tem violência psicológica, violência emocional, patrimonial, sexual, tudo isso faz parte de uma relação abusiva. Então, muitas vezes pessoas estão numa relação abusiva, por exemplo, que não tem violência física e nem sequer as que têm a noção. Depois, passou de algum tempo, com alguns sinais que este também tem noção, mas está dentro de uma relação abusivo psicológico, né? Que todo dia te receber a pressão, o ciúme excessivo, a falta de respeito, a falta de empatia, aquela pessoa que te dá boa privacidade, enfim, tem vários dimensões dessa questão que às vezes as pessoas querem saber que estão numa relação abusiva, mas já está. Então é importante não falar também das outras dimensões, mas... E o doutor também pode ir aprofundar ali para falar em termos práticos. Assim, uma hora que não pode ter ou just, olho nu também, para não... Nunca sei nem se direito usa a palavra olho nu, mas uma hora que não pode ter identificado. Da França, um dia da França, vai treino, não, você vai treino, você fica na casa. E um dia se você for trabalho, ainda fala, não, vai trocar aquela roupa lá. Aquela roupa lá você sabe pôr num carro, né? Não tem a televisão, se tem novela, não tem muda de canal, para mais incluir um jogo que lá, tem um jogo importante. E o jogo importante, ainda pode fazer, mas não tem ignora por completo. Mesmo que você tem novela, naquele momento de série, de lazer, né? De mulher para homem, a hora que mulher está falando homem, hoje me vai para um homem, né? Não é? Então vai arranjar outro alguém que está fazendo aquele outro, ou aniversário que falou, você está satisfazendo, quer dizer, tem um conjunto de coisas que não te acaba com normaliza no relacionamento, que na verdade é aquela que também dá aso para falar um relacionamento depois se torna tóxico, né? A memória, aquele fato de empatia, e não te fica na xingamento, não te fica falta companheiro, respeito, de uma forma quase que constante. Que ele, antes de pôr-se agressão, por exemplo, não te chega a casa, não quer fazer sexo com a mulher que quer, nem estou aí. Não está na cama, não faz, não está violando. Só que aquela violação, como nós nos saímos de casa, nós é marido com mulher, que está levado como violação. E tinha uma mulher que até nem apresenta queixa porque se marido, você sai dentro de casa, teve sexo com a força, quando você vontade, mas dentro de relação. É uma violação. E não pode ter sexo com a mulher, você quer crer. Então tem um conjunto de agressões que te antecipa a violência física, que depois também evolui para outras coisas. Então, tem um estudo de nosso colega nos Estados Unidos que está falando dessa cultura de agressão que é quase transgeracional na povo cabo-verdiano, né? Então não tem coisas para não resolver, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, antes de não entrar na relação. A boca minha sabe, tudo está falando nisso, tudo está pensa. Até que ponto a educação e cultura, essa maneira de tratar o companheiro, de entrar numa relação de qualquer maneira de não entender a relação tem influencia. Modo que a nossa educação para a relação. Eu também tive ilha para ilha, né? Mas não tem essa particularidade na Cabo Verde. Eu também tive ilha para ilha. Mas não estou pegando muito pouco de ama companheiro, sabe? Eu pego muito pouco. Para fazer mulher, está muito você bonita, sabe? E para fazer elogios para o companheiro, né? Para mimo, né? Não tem uma relação muito nos relacionamentos
ele tinha o operacional. Ele tinha um vertente prático muito forte, sabe? E nós é que é carinhoso. A maior parte de nós é que é carinhoso com o nosso parceiro, sabe? Para fazer companheiro mimo, para aquele, para aquele outro. Para fazer... Já marcou vai para um salão, vai fazer massagem, vai cuidar de boa. Que é mimo. Então, as coisas no mês de aquela geração ali, tem ferramentas, tem oportunidade para ser mais amoroso com o companheiro, com o seu parceiro. E outra coisa que não está confundindo é o sexo com a relação. E você faz sexo com ele, ele sabe. Você também, naqueles espaços ele convém que no papel e claro, para que fica tabu, né? Não, está à vontade. Muita gente sabe, mas o meu cara já acha que eu vou ser namorado, mas o meu cara já não vai morar junto. Mas com o companheiro, nós é do estranho. Nós é do estranho. E só sexo que alimenta uma relação. E doutora, então que eu vou dar a boa opinião também sobre isto? Sim, eu concordo com tudo que você fala ali. É importante, não pensa, mas esse tipo de situação ali, sim, onde é que tem um envolvimento real, né? Que tem um envolvimento emocional. O envolvimento é mais a nível sexual, é mais a nível... é superficial, que tem um envolvimento emocional, que tem pessoas que te alinham a nível de valores, de crenças, porque tudo que as coisas lá de fazer sentido e é importantíssimo numa relação. Valores, crenças, expectativas, sonhos, metas, tudo o que não crê a médio prazo, a longo prazo, tem que estar minimamente alinhado. Então, quando ele está, não tem que entrar nas relações vazias. E relações vazias te dá aso realmente a situações de conflitos, né? Porque não que te alinhote, vou te pensar que é carne, que ele te pensar que é peixe, não te começar a ter conflitos e não poder chegar nessa situação de abuso. Jacob dizer uma coisa ali que é importantíssimo. O povo cabo-verdiano, claro que depende do seu dia, mas no geral, não tem sido tão frio. Nós somos pessoas tão frio emocionalmente. E não é só questão de parceiros. Mesmo pais e filhos, mesmo boa em relação a bons pais, ele é transversal. Tem muito pouco essa questão de dar mimos, de verbalizar que me gostar de boa, com um crepecheu. Então, essa cultura de frieza, porque não estou a aquecer moda ali na praia, nem estou a dizer nhaco ali na Santiago. Nós é nhaco porque nós é mais frio, porque nós é... Não tem que mudar essa situação ali, sim, porque realmente é pequenos detalhes que te bate a ser um combustível para amanhã tem conflitos, para amanhã tem relações abusivas, para amanhã chegar naquele ponto que ninguém quer querer chegar. Também eu queria só acrescentar naquela questão de que estes sinais têm outros sinais sutis, que é mexer no telefone, né? Chama quem te fala no Facebook, chama saber quem que te move de uma forma abusiva, né? Tem também aquela própria violência patrimonial, né? A nível de dinheiro, nunca te dou dinheiro porque senão vou te sair para beber uma homo, quer dizer, tem umas coisas sutis que muitas vezes no início de relação pessoas que desvalorizam exatamente porque está tudo mil maravilhas, as pessoas é doido na mim e tem mais, a maior parte de pessoas abusivas no início de relacionamento é teu amoroso, tem uma expressão que na inglês a gente diz love bombing, né? Que no início me te dou tudo de mim, é incrível, me é especial, me é espetáculo, me te dou prenda, me te chamou tudo a hora, só que no início não estou a isso o máximo. Mas ao longo do tempo, o debate é que é um comportamento disfuncional. É um comportamento que não é saudável. E ele está a cada vez mais forte e cada vez mais disfuncional. Às tantas que a pessoa está a chamar 20 vezes, 40 vezes, se boca de e quando vou chegar na casa vou ter consequências que podem ser físico num primeiro momento, mas ele está a chamar tudo não, ele está a ficar tem outro também, um tipo de violência passiva-agressiva, né? Que a pessoa já te flama a boca durante dias, vou tentar flamar ele está de parte, tem uma manipulação, enfim, em relações que a gente tem que estar bastante atento porque às vezes é sinais sutis
que te passa e não estou a aquela pessoa é doida na mim, por isso que ele está a fazer assim. E o próprio manipulador, chamamos assim, a pessoa que faz, também está a dizer isso. Não, está a fazer isso, modo de gostar de bom. Ninguém nunca moda a mim. Então, é pequenos sinais que a gente tem que estar atento mesmo. Que tipos de comportamentos é que é mais alarmante que não está fazendo? Está quase, chegando na fase de ter um abuso físico, de ter de passa para ponto físico próprio. Olha, ele é linear, ele é previsível. Em alguns casos pode ser previsível. Não se te lembra aquele caso de Charalene, em que eles estudou-se para o professor e às vezes nada indica. Por isso que pessoas que podem num relacionamento, porque deve sofrer abuso para ficar calado. Sim. Por quê? Porque aquele abuso nunca fica lá. Aquele primeiro bafatar, aquele primeiro empurrão, aquele primeiro grita assim por gana, nunca fica para lá. Nunca. E o agressor tem uma habilidade que ele desenvolve de manter esse domínio para a vítima, né? De hora que agride, de dar aquele passo para trás, de pedir perdão, de conseguir desculpa a todo custo, né? De manter a situação sob controle até a próxima situação. Então, assim, a maior crítica que tem na questão do feminicídio é que, perante vários sinais evidentes, a autoridade deixa acusa, deixa a vítima dentro de casa, deixa eu ver, né? A outra permite que o agressor mantém na casa, continua na casa. Até que um belo dia, bom, tem cadáver que está batrado, né? Feminicídio, se a não fala ali, ele é o culminar de um conjunto de violência, quer física, incluindo sexual, quer patrimonial, principalmente psicológico, né? Feminicídio, a hora que tem um feminicídio é considerado e provado um feminicídio, é porque já tem vários tipos de agressões que têm sido acontecido naquele relacionamento até aquele momento. Portanto, é importante. Não está falando porque é importante e que o povo sabe. Nós, na CAP, não temos um programa com o ISEC, não temos receber mulheres vítimas, mas também não temos receber homens que também pedem alternativa para seus relacionamentos, mas por causa da agressão verbal, né? Da agressão psicológica. Quer ver que ela está fazendo chega no extremo e ele foi forte para a agressão física. Tem sim, mas também só pode, nunca quer fazer aquela. Já esses homens aqui vai falar, nunca quer fazer aquela. Mas se não continua junto, sabem o que eu disse. E doutor, como para já não te aproveita que doutor gay, homem, não te aproveita na perspectiva do doutor, o que ele deve fazer para que chegue àquele ponto lá, para além de recorrer a nós, que outros mais coisas que nós recomenda, comportamentos, ações? Ele sinta entra um componente cultural fortíssimo. Pessoa de hoje tem um clima de agressão dentro de casa. Pessoa já está com uma coisa está mais tudo dia fica mais pior. É que só de ser dentro de casa, quando advogado já falou um amigo de Sérgio Guessé, mas você sai meta perde direito à casa. Meta perde direito a filho quando ele mesmo está na relação e que está cuidando de filho. Sei que está cuidando de filho é muito erro. Né? Mas é que larga, é que sai por causa do patrimônio. Então, mim como homem, o que está para todos os homens é, hoje, o homem, culturalmente, o homem gaverdiano, ele é provedor. O provedor não é só para trabalho, não. O provedor tem que ter o único papel que não tem é a proteção da família. A única forma, se eu ver que não tem de proteger a família, é sei. É sei, porque a nossa agressão acaba com a afeta nos filhos. Ele acaba com deixar marcos na nossa família, nos nossos filhos, que eles podem superar na idade adulta. Então, a melhor coisa que não está fazendo é sair, é treinar no time de campo. É nós que tem que sair de casa, né? É nós, porque hoje, no fim, você vê hoje uma que tem um casa que tem tanto valor.
Ou que recebe alguém na clínica, um jovem, completamente destruído, psicologicamente, emocionalmente destruído, com falta de autoconfiança terrível, com autoimagem completamente distorcido, que tem prédio que te compra saúde daquele filho, daquele rapaz. Que tem. Então, pais têm que te pensar muito mais longe. Não tem que te proteger nossa família a longo prazo. Então, é necessário que homens tenham escusa. É claro que nós sabemos temos direitos como homem, mas você pode lutar para os direitos estando fora de casa. Você pode sair de casa, você pode ir um advogado, tratar de alguns assuntos, né? E que é tudo uma questão de educação. É uma questão de educação. Não tem que ter programas de televisão, não tem que ter espaço acima daquele, que é para trazer especialistas, para conversa, para trazer informações qualificado, que é para ajudar o povo a pensar sobre esse assunto. Aquele espaço ali é um espaço extremamente importante. Tem que criar outros espaços daquele, que é para especialistas e para o povo também ter a oportunidade de ter dúvidas. Exatamente, você aprende também, maneiro, entende como é que funciona. É importante aquele papo que é a nossa proposta. E já agora, ainda passa a pergunta para a doutora Lita Flá, não tem casos de pessoas que querem entender como é que pedem ajuda, na casos aqui já bem quase que extremo, ou não só, mesmo aquela gente que o doutor falava antes, que sabe identificar o que é. Deixa eu ver, que forma de ajuda que não pode tomar? Como normalmente não tem em cima que uma linha, não está espera até que daquele caso mais grave, não está passa para a polícia, ou a idade, ou aquele que for. Em outros casos, no geral, uma que forma de ajuda? Só permite-me, antes de passar para essa pergunta, queria só acrescentar uma coisa nessa questão de homens, como estou a é importante, que e pronto, ele tem que bem desde uma educação tenra, né? Desde cedo, mas é importante trabalhar a inteligência emocional de pessoas, né? E homens cabo-verdianos têm esse handicap, assim, pela cultura, pela tudo o que já não fala, esse ambiente, tem esse handicap. A inteligência emocional é importantíssimo de você saber reconhecer as emoções. Tem uma falta de literacia emocional muito grande na Cabo Verde. Ou seja, se vou pegar um conjunto de homens, principalmente, embora é homens e mulheres, mas homens mais, vou dizer, o que é que vou te sentir? Expressar o que é o vosso sentimento. É uma dificuldade enorme. E logo lá vou ter um problema grave, porque as pessoas têm que saber identificar boas emoções, têm que saber o que é que vou te sentir para conseguir regulá-lo. Então, isso nunca saber o que é que eu senti, nunca poder regular meu comportamento. Então, por isso é que acontece depois que este tipo de agressões, e principalmente aquela agressão final, né, que nós chamamos de feminicídio, que é um puro desregulação emocional. Não é à toa que a maior parte das vezes tem logo a seguir um suicídio. Porque, quer dizer, nunca cometer aquele ato, porque nunca tem nem um pingo, deixa-me dizer assim, de regulação emocional, nunca cai na mim. Nunca dizer, o que é que já me fazer? E nunca acabar para suicidar também, porque nunca saber depois validar que tudo o que é que já passar lá. Então, isso é pura falta de inteligência emocional, que este é ser trabalhado urgente. E homens cabo-verdianos têm que trabalhar isso, mas para isso é preciso falar, é preciso ter espaços, é preciso mostrar a homens cabo-verdianos que isso tudo é normal. É normal chorar, é normal dizer, ok, me de sofrer porque eu me perder essa pessoa. Mas sofrer sabendo que a pessoa é uma individualidade. Não tem que respeitar a individualidade das pessoas. É tipo, não tem que pensar assim, ok, ele que está mal, por exemplo, ele quer separar de mim, mas mim tem que amar a minha cabeça, quer dizer. Tem um problema de autoestima muito grande também. Nesse caso, e é preciso falar disso, os agressores têm um problema de autoestima gravíssimo. Que quer dizer, a partir do momento que a pessoa quer se querer separar de vou entrar em pânico e boca até boa vida mais sem aquele relacionamento. Isso é falta de autoestima grave. Então, pessoas têm que trabalhar a autoestima e entender, ok, me gosto de das pessoas, mal querer bem, tem que trabalhar a minha mente.
não tem que trabalhar na cabeça para dizer a vida continua sem essa pessoa. E só para não terminar ali, nossa conversa curta, nunca tem tempo de esticar para mais tempo, é um assunto que não está querendo tinha tempo para nos desenvolver ainda mais. Mas coisa que falta para nos fazer enquanto país assim? Coisa que não pode fazer para reduzir os números, principalmente de feminicídio, mas também de abusos no geral? Muito trabalho. Muito trabalho, porque moda, não dizer ali, é praticamente uma disrupção. Tipo, basicamente não tem que mudar um panorama completo desse país, porque desde educação dentro de casa, maneira que pais de pensar, maneira que pais de educar meninas e meninos, enfim, basicamente, então, começar do zero nesse país. Tem que investir na educação, tem que investir na educação amorosa, né? Explica aos jovens que é uma relação, você começa uma relação rápido e você termina fácil. Você entende? Que tem paciência no relacionamento, né? Pessoas que sabem o impacto que a separação tem na vida de crianças, né? Você está falando, por exemplo, a hora que o homem sai de casa, menino e filho está perdendo 3 coisas automaticamente, né? Está perdendo aquela segurança, né? Aquela proteção, está perdendo aquela autoestima, né? Aquela segurança, aquela autoconfiança que está tendo na boa. Então é importante investir na educação, dar educação a todos os níveis, massivo. Eu penso que o país tem que investir naqueles tipos de espaço ali, investir na televisão, investir na informação construtiva, que é para o povo na universidade, na todo lugar, não ouve constantemente está falando desse tema ali, de uma forma assim, para especialistas, que é para o povo, você se move um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã, e também entra aos poucos, né? Como se o povo que entra, um fenômeno bonito que está hoje no país, que não tem que estar reconhecido, só para terminar, hoje, quero depois de ser editar, para levar meninos para a escola, o tio é mais rapaz que homens que se levam seus filhos para a escola hoje, né? É mais pais que se levam meninos para a escola. Que é um fenômeno social fantástico na Cabo Verde, que está acontecendo, que deve dado agora, esse uma coisa que dizer, no meio de um historial de tanta agressividade, que ele é tipo é um oásis, né, no deserto, e deve reconhecer esse comportamento social ali e massificar. Para um pai, um pedreiro, um padeiro, um doutor, que está saindo de casa, pega seu filho e põe na escola, bem. É bom essa coisa ali. Nossa criança está se sentindo mais confiança, ou seja, mais protegido. Então é importante que na relação não educa o companheiro. Então é disrupção de facto, é campanhas e campanhas que não tem que também fazer para escolher para não vai caminho. Bom, não estou esperando, mas eu não consegui dar nosso contributo ali para o nosso programa ali. Mesmo para esse tempo curto ali, já aprendi que foi bom escutar nós ali com todo esse ensinamento que nós trazemos ali, com essa conversa leve, com essa conversa direto. Muito agradeço pela nossa presença. E então falo também que ele é um problema feminino ou masculino. É um problema social e para não resolver, que pode continuar escondido, não tem que começar a tratá-lo como uma prioridade. Para isso, então convido nós a nos dar um brinde ali, com nossa água tônica Spirit, assim, né? Com um Cabo Verde melhor. Tá bom. Muito bem. Muita saúde. Obrigada, Jacó. Obrigada, Cristi, por ter tempo de estar ali conosco, para a nossa presença também. E então espero, mas nos gosta de Mário que foi. E nós está atento também para já andar com nós, está seguir que os outros vídeos que não tem ali no nosso programa Alma Feminina. E um bom trabalho para nós e sucesso na nossa carreira. Obrigado. Por favor, que você leve aquele outro lado, não está falando hoje, que ele tem nos assuntos que não trata e não está esperando, mas eu gosto. Até o próximo episódio.